Todos os dias eu me deparo com pacientes que deliberadamente eles decidiram não cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde. E o contraditório é que no momento em que eles estão soprando as velhinhas do aniversário ou fazendo um brinde de comemoração, a palavra saúde sempre aparece. Eles dizem que Deus nos dê saúde. Eu já presenciei várias situações que são capazes de exemplificar essa capacidade do ser humano de minar e de destruir a própria saúde. Eu já vi pessoas continuarem fumando, apesar de terem recebido o diagnóstico de câncer de pulmão. Eu já vi um paciente com HIV abandonar o tratamento, se entregando à própria história natural da doença. Eu já vi tentativas de retirar a própria vida com ingestão de veneno. E eu confesso que eu nunca entendi esse comportamento. Para mim é um comportamento plenamente contraditório. Até o dia em que eu fui apresentado para o psicólogo e escritor chamado Jordan Peterson, e as ideias deles me fizeram entender um pouco desse mistério. E é isso que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá! Se você permitir refletir um pouco, você vai conseguir enxergar um fato bem curioso. No mundo existe uma dualidade. Existe a ordem e existe o caos. Existe um território que é explorado, que é conhecido, que é seguro, onde existe proteção contra os perigos de fora. Essa é a ordem. Assim como também existe o desconhecido, as ameaças, o lugar a ser explorado, o caos. Quando a gente está em casa, aquecido, confortável, estamos na ordem. Quando saímos e nos aventuramos mundo afora, tentando ganhar o dinheiro que nos sustenta, estamos mediando o caos. O conhecimento que adquirimos e as nossas habilidades já bem desenvolvidas, isso é a ordem. Ao sair da zona de conforto para tentar aprender algo novo, isso dói, destrói, desgasta. É uma aventura, é o caos. Em suma, a ordem é o lugar onde estamos nesse momento, protegidos e com planos futuros. O caos são todas as coisas que não conhecemos, é o inesperado e aquilo que frustra os nossos planos. Perceba que o nosso desenvolvimento ele só acontece quando tentamos mediar o caos, quando tentamos explorar o que ainda não foi explorado. Recentemente isso ficou muito claro para mim, quando eu vi o esforço e a dificuldade da minha sobrinha de 5 anos ao tentar ler uma frase de poucas palavras. Se ela não tentar, se ela não derramar suor para aprender uma nova habilidade, nesse caso a leitura, o futuro dela estaria destinado ao horror do analfabetismo. O caos ele precisa ser explorado, ele precisa virar ordem. Agora, o que é que tudo isso tem a ver com as pessoas que não cuidam da própria saúde? Para você entender isso por completo, eu preciso expor uma ideia que existe por trás de uma das histórias mais antigas da humanidade, que está presente no livro de Gênesis na Bíblia. Quando Deus criou o mundo, ele decidiu habitá-lo, e aí surgiu plantas, animais, surgiu o homem e surgiu a mulher, Adão e Eva. Deus permite que o homem explore toda aquela criação. No entanto, ele fala que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não deveria ser provada, pois se isso acontecesse, eles certamente morreriam. Todos sabemos o que aconteceu. Eva desobedeceu a Deus e comeu o fruto proibido. Ela então oferece o fruto para o seu esposo e instantaneamente eles percebem que estão nus. Eles correm, se cobrem com plantas de figueira e se escondem da presença de Deus. Qual que é o sentido dessa história? Ao comer o fruto proibido, o homem passa a ter uma habilidade cognitiva que é exclusiva do ser humano, uma característica dessa região do cérebro, que fica logo atrás da testa, o lobo frontal. É bem fácil de entender o que a autoconsciência faz. Basta a gente contemplar o efeito da sua ausência. E para isso não preciso trazer para você nenhum caso de um paciente que fez uma cirurgia ou que tem uma lesão no cérebro. Basta você observar um animal comum. Observe um cachorro. O cachorro ele não consegue refletir sobre a própria vida. Ele não consegue criticar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Ele não consegue olhar para o futuro e vislumbrar a morte inevitável. Já nós, seres mais evoluídos, a gente consegue refletir sobre os próprios sentimentos, sobre os pensamentos. A gente é capaz de vislumbrar o futuro. A gente conhece a nossa vulnerabilidade. A gente sabe o que nos causa dor e a gente também sabe como causar dor no outro. Inclusive, eu abro até um parêntese aqui, que esse parece ser o conhecimento do bem e do mal que a gente adquiriu ao comer a fruta proibida. Afinal de contas, o que é a maldade, se não o ato deliberado de induzir dor e sofrimento em outra pessoa? Um cachorro selvagem ele caça, ele preda, ele come um coelho, mas ele não é mau, é a natureza do predador. Já o homem, ao expor um segredo de uma pessoa em público com a finalidade de humilhar ela, causando dor e sofrimento emocional, isso é a maldade em ação. Com a autoconsciência, a gente passa não apenas a ter a perspectiva de refletir de uma maneira profunda alguns aspectos da própria vida, a gente também ganha a habilidade de enxergar o futuro. Quer dizer que eu posso ver o meu futuro? Sim, pode. Todos nós sabemos o que vai acontecer lá na frente, a morte. Um dia a gente vai morrer. Essa é uma verdade universal.
universal. E quando o homem passa a se enxergar como vulnerável e finito, ele começa a trabalhar no presente para poder garantir o futuro. Ele sacrifica a vida do agora na perspectiva de dias melhores. Mais uma vez, é a autoconsciência. Agora vamos para outro aspecto. Por que Adão ele se escondeu de Deus quando ele se percebeu que ele estava nu? Deus é a perfeição suprema. E ao se perceber nu, significa se perceber vulnerável, finito. Aqui Adão se envergonha. Afinal, a beleza envergonha a feiura. O sábio envergonha o humilde. O forte envergonha o fraco. É mais fácil se esconder, dói menos. Mas Deus, ele não nos abandonou. Apesar da nossa fragilidade, da nossa pequenez, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E apesar da autoconsciência e de toda a dor existencial atrelada a ela, nós temos a capacidade de escolher. Podemos ir para o caminho do crescimento, caminhando com um pé firmado na ordem e outro pé firmado no caos, buscando crescer e desbravar novos territórios, ou a gente pode continuar na zona de conforto, tentando se agarrar à ordem já construída. Voltando então para a pergunta lá do início, eu concluí que existem duas razões que fazem o paciente decidir abandonar o cuidado de si mesmo. Primeira razão, devido a uma indisposição para caminhar com Deus. Antes de pecar, Adão e Eva, desprovidos da autoconsciência, eles não tinham a mesma capacidade de livre-arbítrio que nós temos. Eles eram inocentes, coitados. A natureza deles já era de obediência. Agora, depois do pecado, nós temos uma percepção mais clara da dor e do sofrimento. Antes era tudo lindo, agora é o caos invadindo a ordem. No entanto, só que agora, com a autoconsciência, vem também a autorresponsabilidade. Deus, ele não nos obriga a nada. O poder de escolha é nosso. A gente tem o poder de escolha. É possível desbravar o caos e pode ter certeza que Deus vai disponibilizar a sua mão para a gente agarrar a ela nos momentos de dificuldade. Agora vem cá, será que ao escolher mediar o caos, ao escolher ir no caminho do bem, ao decidir brigar com a inércia, com a falta de motivação, com a melancolia e ir para cima, agarrado na mão de Deus, será que a gente não teria assim uma conquista até mais autêntica do que Adão teria antes do pecado? Fica para refletir. A segunda razão, por mais esquisito que possa parecer, é que existem pessoas que preferem abraçar o sofrimento. Existem pessoas que querem sentir a dor. E isso acontece por diversas causas. Uma delas é por não se sentirem merecedoras da alegria. Se sentem traidoras quando alguma centelha de felicidade tenta invadir o seu âmago. Eu já vi isso acontecer em pais que persistem abraçados em um luto eterno após a perda de um filho. E já vi isso também em pessoas que, ao se perceberem ruins, ao se perceberem pecadoras, elas agarram o sofrimento como sendo uma espécie de autopunição. No fim das contas, meus caros, é dever do médico, por mais difícil que seja, mesmo na correria do dia a dia, mostrar para o paciente que ele é a única pessoa que pode transformar verdadeiramente a sua vida. Eu posso, na figura de médico, apenas apontar o caminho para a melhora, para dias mais saudáveis, mas é ele quem deve decidir caminhar. A nossa mente ela é uma caixinha de surpresas.